atualmente muita gente que entra no mercado já entra no mercado de jogos, né? Já entra para fazer dinheiro com protocolos de DeFi, NFTs, Play to Earn. E é uma coisa que acaba se refletindo no nosso gráfico do Bitcoin a moeda da praia, na minha opinião, né? Apesar dessa queda monstruosa que tivemos sábado de madrugada, né? Na madrugada de sábado, que foi uma busca de liquidez aí dos alavancados, muita gente que estava alavancado sentou na graxa, e o preço chegou até a bater esse suporte aqui, né, dos 42 mil. Inclusive, estava conversando na live do Marcelão ontem, Marcelo Paz, que a gente acredita muito que o mercado ele até poderia voltar para essa região dos 42 mil aqui, e poderia ser um excelente ponto de compra aqui, né? Um excelente ponto de entrada, dependendo de como o mercado e o comportamento do preço vão chegar nesse ponto, né? Então, atualmente, agora nós estamos com uma pequena barra perdendo a mínima do dia anterior, né? Tem uma pequena quedinha aqui. Geralmente não cai de uma vez só, tá? Dificilmente ele pode acontecer de cair reto aqui, né? Mas dificilmente acontece isso. Geralmente aparece outra barrinha verdinha aqui, aí ele fica num lenga-lenga, fica na famosa acumulação, e aí mais para frente ele vem e retesta essa região. E uma das coisas que eu gosto muito, né, para saber quando comprar ou quando entrar novamente num protocolo, principalmente usando o gráfico principal, que é o gráfico do Bitcoin. Então, a gente usa o gráfico, no meu caso, né? Eu uso o gráfico do Bitcoin para tomar decisões com o que eu vou fazer com as moedas menores. Porque as moedas menores, elas têm assimetrias maiores e elas sobem muito mais rápido que o Bitcoin, mas também quando entrega, elas caem numa velocidade muito brutal. E por isso que sábado foi o terror aí de quem estava com muitas altcoins, né? Sexta-feira acabei me livrando de várias altcoins. A gente falou isso na live exclusiva aqui do Membros. Eu estava muito preocupado com essa mitigação de risco, né, do mercado, não focando mais em Bitcoin. E muitas baleias começaram a migrar do Bitcoin e comprar Ethereum, ou migrar do Bitcoin e entrar na rede Ethereum para trocar o Ethereum por Tether, para trocar o Ethereum por USDT, para colocar os Ethereums, né, transformando em stablecoins e colocando em praticamente protocolos da rede Ethereum. Talvez seja por isso até que nós tivemos uma grande movimentação, porque quando a gente pensa em DeFi clássico, um DeFi mais antigo, mais seguro, digamos assim, a gente acaba utilizando muito ainda a rede Ethereum para a gente prover liquidez entre tokens USD e assim por diante, sendo que agora existem outros ecossistemas que têm essas stablecoins com taxas muito mais baratas, né? Mas pelo menos o mercado ele vem entregando bastante valorização do Ether da massa, tá? Muito bem, então eu estou de olho aqui no gráfico do Bitcoin. Na minha opinião, ele perdeu uma estrutura complicada aqui, né? Para seguir tendência de alta. Então, a principal resistência hoje do Bitcoin seria ali os 54, 56 mil dólares. Seria essa região que eu acredito que ele possa vir fazer um pullback, né? Fazer um pullback, fazer um topo mais baixo que o topo anterior, por exemplo. E a gente precisa construir, por exemplo, um pivô de alta para sair dessa situação, tá? Então, eu vou jogar uma outra linha. Essa linha vai ser uma linha pontilhada aqui. O ângulo dessa linha pontilhada que eu vou jogar para vocês vai representar mais ou menos o período de tempo que o Bitcoin vai ficar lateral para os próximas semanas aí, né? Então, infelizmente, saímos de um padrão de tendência de alta para entrar num padrão sem tendência. Eu vou adicionar umas médias móveis que eu acabo utilizando no curso Mestres do Bitcoin, link na descrição, cupom CAFÉ50, que é o queima, tá? São médias móveis diárias, do gráfico diário. Quando elas começam a se entrelaçar, ou seja, a média roxa perde a média verde e tende a querer perder a média amarela, vindo buscar a média roxa lá na região vermelha, nós temos um período de acumulação, tá? Por enquanto, nós estamos indo no RSI para uma direção de sobrevenda também, dá para colocar uma linha de tendência de baixa aqui, que eu aguardo, né, o período de fim de correção do Bitcoin por meados do próximo mês. Então, acredito que esse mês vai ser um mês de lateralização. Vai ser um mês, famoso mês água de salsicha, que geralmente produz uma inside bar antes de um mês explosivo, que já eu esperava que fosse em novembro e que dezembro já seria de alta. Mas, infelizmente, desde que eu cheguei da viagem, eu percebi que o mercado cripto ele estava já caindo, já fazia vários dias, né? Então, desde 12 ou 9 de novembro, desde 9 de novembro,
o Bitcoin está em pequena tendência de baixa, então no mensal vai ficar um mês em baixa praticamente, né? Se a gente comparasse o dia 9 com o dia 9 atual, que vai ser amanhã, nós temos então um mês de baixa. O Bitcoin ficou caindo durante um mês, praticamente aí chegou a cair 37%, 38%, e chegou a cair aqui 30% até onde estamos, né? 28%, na verdade, 28%. Tá? Então, nós estamos um mês já com tendência de baixa, mesmo antes dessa grande queda aqui, dessa busca de liquidez que nós tivemos aqui. Tá? E aí, daqui a pouco, vai começar a aparecer as ordens do pessoal shortando Bitcoin. Nós vamos aumentar. Por enquanto, depois que acontece um acidente, né, que nem acontece uma queda muito rápida no sábado, o mercado começa a ficar mais temeroso, então o número de open interest, o número de pessoas querendo se alavancar diminui drasticamente. Então, o mercado ele tende a ficar um pouquinho mais estagnado, um pouquinho mais pausado. No modelo Stock to Flow, Fofolete, nós estamos na região verde. A região verde é a região onde, nos ciclos passados, não quer dizer que isso vai se repetir agora, pode ser que nós tenhamos uma extensão desse ciclo de alta, ou seja, que esse ciclo de alta ele venha a ser prolongado, digamos, vá até a metade do ano que vem ou até final do ano que vem, por exemplo, diferente dos outros ciclos, ou o ciclo está terminando de forma antecipada, né? Mas chegando nessa região de 800 dias, faltando o próximo halving, que é a região verdinha aqui que nós estamos falando, nós estamos num período já de risco, né? Entre dezembro e janeiro, eu acreditava que o ciclo de alta terminaria final de janeiro para início de fevereiro, por aí, ou entre junho e julho. E, na verdade, podemos estar com um pouquinho de dificuldade de subir agora e ter um mercado um esfriamento um pouco do mercado. Talvez essa lateralidade, essa acumulação, ela traga um pouquinho mais de engajamento nas altcoins. Então, agora eu estou de olho em algumas altcoins que poderiam estar subindo enquanto o mercado está meio água de salsicha, sem ser o próprio Ethereum, né? Porque o Ethereum está ainda ganhando um pouco de valor de mercado perante ao Bitcoin, mas procurar aí talvez alternativas para conseguir pegar uma média de 8, um pivô de alta acima da média de 8 em algumas altcoins, que é bem difícil, tá? Porque realmente, e sendo bem sincero, quando o Bitcoin cai, as altcoins elas acabam sendo engolidas, né? Elas acabam sendo destruídas aí em desvalorização, elas acabam se desvalorizando em sequência, né? E aí não adianta se apegar muito à parte só de fundamentos para o curto prazo, porque para o curto prazo todas elas vão sofrer. Para o longo prazo, várias delas vão sobreviver, outras várias vão sumir do mapa. Então eu tenho algumas criptos que eu acredito que vão sobreviver ao longo do período de um bear market futuro, que pode acontecer agora, ou pode acontecer só lá na metade do ano que vem, ou no final do ano que vem, caso o preço consiga reverter rapidamente. Mas tem algumas ali que eu acredito que vão sobreviver, que é a própria Solana, a FTT Token. Então, tokens ligados a corretoras acho que vão sobreviver bem, mesmo com as quedas de curto prazo, né? A CRO, a Crypto.com, outra corretora, a OKX. Então, geralmente, alguns tokens de corretoras tenderão a sobreviver durante o período do ciclo de baixa do Bitcoin, apesar de perder valor no curto prazo, né? Então, no curtíssimo prazo, nós estamos perdendo valor. No curtíssimo prazo, conforme eu já falei para vocês no sábado, eu acabei saindo da posição de Ethereum, porque eu estava num lucro muito absurdo com o Ethereum, muito absurdo também em várias altcoins, então eu acabei realizando uma parte do lucro, porque eu perdi muito lucro no momento em que o mercado derreteu no sábado de madrugada, e quando ele estava vindo abaixo da média 21, eu fiquei um pouco mais tenso, um pouco mais preocupado. Mas enfim, a Quema agora ela vai mostrar para nós quais são os próximos, vamos dizer, resistências, né? Essas EMAs elas coincidem geralmente com as próximas resistências. Então a região de 60 mil dólares, né? 60 mil dólares é uma região de resistência da Quema Verde aqui, né? Região 60 mil dólares. A próxima região seria 55 mil dólares. Tem duas EMAs aqui, acho que a EMA 100 e a EMA 200. Aqui a EMA 100, então uma média de 100 dias, né? Essa, na minha opinião, seria a principal resistência para o Bitcoin hoje em dia, 54 mil dólares por unidade. Então, para a gente voltar à tendência de alta, nós vamos inevitavelmente ter que passar por essa região, tá? Mesmo que o mercado comece a ter força compradora amanhã, né? A gente precisa vir testar
provavelmente essa linha de tendência de baixa, que vai ser mais ou menos na queima amarela, né, na média de 100 dias, tá? E, basicamente, o que eu quero ver agora é a construção de um fundo duplo, tá? A gente precisa ver a construção de um fundo duplo provável para o Bitcoin. Estava com um pouquinho de esperança dele fazer uma recuperação em V, ainda não está acontecendo isso, né? Isso só vai acontecer se a gente passar os 56 e se manter acima desses 55, 56 mil dólares por unidade. E aí sim eu ficaria otimista novamente para ficar exposto e comprando bitcoins toda semana, né? Aproveitando, nesse momento, eu estou meio paradão, porque eu quero que o mercado diga para nós aonde que ele vai conseguir resistir dessa provável queda, né? E nós temos um suporte muito importante, então, um suporte muito importante, que é a região vermelha, né? Que é a EMA 200 diário, tá? Então, a EMA 200 é a região onde nós temos também resistência e suporte antigo, é mais ou menos onde está passando a EMA vermelha, tá? Não é exata, não é perfeito, beleza? Mas é a região onde eu estou procurando possível oportunidade de entrada, né? 44 mil, 42 mil dólares por unidade de Bitcoin seria o ponto onde eu buscaria por uma barra de reversão verde para poder entrar um pouco mais tranquilo, tá? E poder me posicionar novamente em algumas altcoins, porque o que acontece? Quando o Bitcoin está abaixo da média de 8 em tendência de baixa, eu vou tirar a queima aqui, a gente está abaixo da média de 8. Na minha opinião, o mercado ele tem mais probabilidade de tirar dinheiro de você ou desvalorizar o seu patrimônio do que te valorizar o seu patrimônio. Então, nesse contexto, né, que é um contexto que começou no final de novembro, se eu não me engano, dia 27 de novembro, é isso? 26 de novembro, infelizmente, de 26 de novembro eu estava de fora aí dos gráficos, praticamente quase não estava fazendo lives, né? Ele fez o pivô de baixa abaixo da média de 8, então foi esse dia que ele fez o pivô de baixo e ele trouxe o preço lá embaixo, né? Infelizmente, nós perdemos essa região de 52 mil, que eu achava que era um suporte muito forte, tá? Que era justamente esse suporte aqui, ó, tá? E aí, quando a gente tem a perda desse suporte, dificilmente a gente vai ter uma continuidade de baixa tão prolongada. É mais provável que ele consiga se segurar em um preço abaixo desse suporte, encontre o suporte abaixo, que é o suporte dos 42 e 45 mil dólares, se segure nessa região e fique lateralizado, fique sem tendência por um período de tempo até que ele consiga retornar acima da média de 8, entre num período em que o mercado pode nos dar uma probabilidade maior de fazer dinheiro do que perder dinheiro. Então, isso é muito importante, entender os momentos que o mercado nos dá, né? Então, no momento o que o mercado está nos dando agora, neste presente momento, infelizmente, é que a gente vai ter que proteger o nosso patrimônio, tá?